com alguma coisa sobre Lucas, Mendel? Exatamente, boa tarde Mari, Silas, Prates, boa tarde a todos. São Paulo termina o treino neste momento, preparação para a partida contra o Goiás na quarta-feira da semana que vem, mas com esse planejamento extra-campo, diretoria do São Paulo e comissão técnica têm se reunido desde o último sábado, observando o mercado, possibilidades de contratações e também tratando da renovação de jogadores importantes, principalmente o Lucas. A gente sabe que dois fatores são muito importantes para a permanência do Lucas, que tinha um acerto com o São Paulo até o fim deste ano. A permanência dele depende da adaptação da família dele, readaptação, né, no Brasil. Ele diz que a família dele está feliz no Brasil e também, claro, o planejamento esportivo do São Paulo, o projeto do São Paulo para o ano que vem. Tem o salário do Lucas, mas também se o São Paulo vai continuar disputando títulos, isso é muito importante para o Lucas. Ele deu, o Carlos Belmonte, na verdade, o diretor de futebol do São Paulo, deu uma entrevista ao canal do Arnaldo e do Tirone, falou sobre esta renovação do Lucas e mostrou otimismo. Vamos ouvi-lo. Do ponto de vista do São Paulo, nós vamos fazer um esforço máximo mesmo para que o Lucas continue conosco, né? A maior contratação nossa para a próxima temporada é o Lucas. O combinado não é caro. O Lucas combinou de ficar com a gente até dezembro, veio, nos ajudou muito na conquista da Copa do Brasil. Então, se ele decidir, por algum motivo pessoal, ir embora, a gente tem que respeitar, porque foi o que ele combinou. Em nenhum momento ele nos disse, não, fico, não, é isso. Agora, claro, ele está muito feliz, ele está absolutamente integrado, tem uma relação incrível com a torcida, nossas chances aumentaram muito. Nós estamos conversando já com os empresários, hoje tivemos mais uma reunião, claro que a gente quer que essa decisão seja o mais rápido possível, porque ela obviamente envolve o planejamento da próxima temporada. O planejamento com o Lucas é um, sem o Lucas é outro. O Lucas só não vai ficar no São Paulo se ele tiver uma proposta que é o último grande contrato do Lucas, um contrato de 3 anos. Então, vamos dizer, se o Lucas tiver uma proposta hoje de um mercado como a Arábia Saudita, eu acho que esse é o único caminho que eu vejo do Lucas não ficar no São Paulo. Eu não vejo, eu acho que a gente não perde para o mercado americano, né? Eu acho que o Lucas na Europa, o mercado também, que se ele tiver, é o mesmo que ele já tem aqui, de valores. Então, eu acho que só hoje é esse mercado da Arábia Saudita que pode fazer com que o Lucas vá embora. Mas ele está efetivamente apaixonado por jogar no São Paulo. Então, eu acho que há boa chance. Tá certo, aí o Belmonte estou dizendo que há boa chance de renovação de contrato com o Lucas. São Paulo segue então trabalhando nos bastidores, pode perder alguns jogadores, Beraldo, Pablo Maia, Nestor são os principais alvos aí do mercado internacional na contratação desses jogadores do São Paulo. São Paulo está muito próximo da renovação de contrato com o Rafinha, disse que vai se aposentar no ano que vem. O São Paulo vai trabalhando muito próximo de um acerto com o jogador. Então, na preparação para essa partida contra o Goiás na semana que vem, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo 10º colocado na competição, mas também, claro, trabalhando nos bastidores. Mari. É isso, preparando para o campeonato que tem, mas também já projetando 2024. O famoso tá safe, Mendel. Obrigada pelas informações. Lucas, porque é o assunto agora. A gente vai ouvir o Carlos Belmonte, homem forte do futebol do tricolor do Morumbi. E aí, Lucas fica, não fica? Renova contrato? Fica mais uma temporada no São Paulo? Vamos ouvir o Belmonte. Do ponto de vista do São Paulo, nós vamos fazer um esforço máximo mesmo para que o Lucas continue conosco, né? A maior contratação nossa para a próxima temporada é o Lucas. O combinado não é caro. O Lucas combinou de ficar com a gente até dezembro, veio, nos ajudou muito na conquista da Copa do Brasil. Então, se ele decidir, por algum motivo pessoal, ir embora, a gente tem que respeitar, porque foi o que ele combinou. Em nenhum momento ele nos disse, não, fico, não, é isso. Agora, claro, ele está muito feliz, ele está absolutamente integrado, tem uma relação incrível com a torcida, nossas chances aumentaram muito. Nós estamos conversando já com os empresários, hoje tivemos mais uma reunião, claro que a gente quer que essa decisão seja o mais rápido possível, porque ela obviamente envolve o planejamento da próxima temporada. O planejamento com o Lucas é um, sem o Lucas é outro. O Lucas só não vai ficar no São Paulo se ele tiver uma proposta que é o último grande contrato do Lucas, um contrato de 3 anos. Então, vamos dizer, se o Lucas tiver uma proposta hoje de um mercado como a Arábia Saudita,
Eu acho que esse é o único caminho que eu vejo do Lucas não ficar no São Paulo. Eu não vejo, eu acho que a gente não perde para o mercado americano, né? Eu acho que o Lucas na Europa, o mercado também, que se ele tiver, é o mesmo que ele já tem aqui, de valores. Então, eu acho que só hoje é esse mercado da Arábia Saudita que pode fazer com que o Lucas vá embora. Mas ele está efetivamente apaixonado por jogar no São Paulo. Então, eu acho que há boa chance. Tá aí o Carlos Belmonte, entrevista para o canal do YouTube do Arnaldo Itironi. E só a Arábia Saudita, Andrezito, pode tirá-lo do tricolor. E o São Paulo tem que fazer força para ficar com o Lucas, hein? Eu me arrisco a dizer que sem o Lucas, dificilmente o São Paulo teria vencido a Copa do Brasil. Estou exagerando? Não, acho que não, porque a gente viu quanto que esse cara sobra no nível do futebol brasileiro, né? É um cara que é muito acima. A diferença que ele faz de criatividade, ainda mais no São Paulo, que carecia muito disso, né? Lembro até dos últimos jogos, antes eles entrarem, né? O Rames, né, nem não teve o impacto que teve o Lucas, mas em meio às contratações deles, a gente viu o São Paulo, por exemplo, na Neoquímica Arena. Melhor que o Corinthians, mas faltava alguma coisa de diferente ali, e o diferente era o Lucas. Acho que o Belmonte fala muito da perspectiva financeira, né? Porque se tem a questão pessoal, não sei o quanto também eu tenho o desejo dele querer voltar para a Europa ou não, se aventurar em outra liga. Eu acho que o que mais faz sentido, mas aí é uma perspectiva minha, e até alguém que é mais romântico do futebol, eu acho que ia ser muito legal o Lucas continuar. Pelo momento, né? Por tudo que ele viveu aqui, conseguindo esse título tão especial, inédito para o São Paulo, ele voltar a ser protagonista, porque de repente se ele voltasse para a Europa, eu não acho que ele voltaria num cenário que ele seria protagonista num clube tão grande quanto é o São Paulo para a América do Sul, no continente europeu. Ele talvez fosse pegar um papel de protagonismo, mas numa equipe talvez mais secundária, ou talvez não um papel de protagonista numa equipe um pouco maior. Então, assim, precisa ver também o quanto que ele está feliz aqui, porque eu acho que ele ainda continua rendendo num alto nível por um bom tempo aqui. Então, acho que, assim, pela conexão que ele tem, pela questão do impacto que ele tem, pelo momento que o São Paulo está, acho que o São Paulo está até num momento de virada de chave, no seu momento atual, em relação ao futebol, não só brasileiro, mas falando do futebol no continente. São Paulo, se conseguir manter o Lucas com reforço, para mim ele chega na prateleira de favoritos, de brigar pelo título da Libertadores. Então, assim, é muito pessoal. Se o Lucas virar e falar, não, tô doido para voltar para a Europa, não tá errado. De repente, já o caminhão de dinheiro da Arábia Saudita quer ir, não tá errado. É uma questão muito pessoal. Eu, particularmente, viu que o Belmonte, ele nem citou a Europa. Né? Ele não considerou, pelo menos... ele falou que o valor seria o mesmo que do Brasil. Que quem pode evitar que o Lucas fique no São Paulo é a Arábia Saudita, não foi isso? Foi isso que eu entendi. Né? Porque... E a Arábia Saudita, parece que agora, na próxima janela, né, de virada de ano, vai fazer um esforço para reforçar os outros times. Porque você tem os 4 principais ali, que se destacaram, né? O Al Hilal, o Al Nasser, Al Ahly e Al Ittihad. Mas tem os outros times do campeonato que ficaram muito distantes. Então, o que se comenta é que ela entraria nessa janela de meio de temporada para eles, final de temporada para a gente, para tentar reforçar essas equipes que ficaram num degrau bem inferior. E aí, sim, entra essa questão, né? Poderia levar jogadores como o Lucas, por exemplo. E eu acho que tem coerência no que disse o Belmonte, de que as chances aumentaram muito, é óbvio, né? A partir do momento que ele tem sucesso, não só jogando bem, mas ajudando o time a conquistar um título, como foi esse título da Copa do Brasil, o São Paulo, obviamente, vai ter mais recursos, porque vai disputar a Libertadores, já está garantido, tem mais exposição e é uma competição que atrai os jogadores. Né? É sempre bom tomar cuidado com essa conta de cartola, porque os caras geralmente não são tão prudentes. Até mesmo no São Paulo fizeram esse cálculo com o Daniel Alves e deu no que deu. Ele vai se pagar, torcida, venda de camisa, não é tão simples assim. Mas no caso do Lucas, faz todo sentido um esforço financeiro, porque além de ter sido um cara formado no São Paulo, ter uma identificação muito grande ajudou, mostrou que pode ser um diferencial para a equipe. Então, identificação mais capacidade técnica justificam um investimento mais alto, é uma bola quase de segurança do São Paulo. Agora, o que o Belmonte falou, de esse ser a última possibilidade de um grande contrato do Lucas, de certa forma, elimina-se a Europa
daí, porque dificilmente um clube europeu, ainda mais de médio e alto escalão, vai oferecer um contrato de 2, 3 anos para o Lucas. Então ele não teria essa margem que o São Paulo daria de oferecer um contrato mais longo para um jogador que já passou dos 30. Então o São Paulo tem uma vantagem aí. O grande concorrente, de fato, é um mercado alternativo como o da Arábia Saudita. Aí, nesse caso, se for uma ambição do Lucas, até vendo agora o crescimento da Liga Saudita, fica complicado competir em termos de cifras. Mas pensando em cenário esportivo, projeção para ele, acolhimento que tem no São Paulo, é uma ótima também ter a possibilidade de continuar, ainda mais fechando um contrato de 3 anos. Curioso é que quando o São Paulo negociava, depois quando fechou a negociação com o Lucas, já divulgando que ele ficaria só até o final do ano, falava-se muito numa possibilidade dele ir para os Estados Unidos. E agora o Belmonte não citou, falou só de Arábia Saudita. Achei curioso isso. Ele até cita, mas diz assim, não acredito que vai e tal. Ah, ele citou, eu não percebi então. Mas Estados Unidos vai muito ali da ideia do jogador. Quero morar lá, quero o Suárez, por exemplo, que tem essa ambição. Pô, quero um estilo de vida diferente. Mas é pela proximidade com o Messi também, né? E ali outro nível de cobrança, o cara já mais para uma reta final de carreira, passa a curtir além do futebol, uma vida que ele não tem, de poder sair de casa, ter uma tranquilidade maior com a família. Então é uma escolha que pesa para o jogador. Ele pode ter esse lado dos Estados Unidos, que aí gera um conforto mais pessoal, familiar, e o lado da Arábia Saudita, que aí gera um conforto financeiro que é difícil de competir. Mas em termos esportivos, para ele, é um ótimo negócio ficar no São Paulo. Um ótimo negócio. É o clube do coração, o clube que tem identificação com ele, que ele venceu títulos. Então, nesse aspecto, se olhar só o esportivo, ele tem uma ótima perspectiva no São Paulo. Já que estamos falando de São Paulo e de Lucas, alguém citou o Rames Rodrigues, agora eu não lembro se foi o Belmonte, se foi você, mas me chamou a atenção, eu assisti quase inteiro ontem o Colômbia e o Uruguai, um jogo com calor de Barranquilla, o gramado não tão bom também, um jogo pegado, não é fácil jogar contra a seleção do Uruguai, e me chamou a atenção uma atuação muito boa, de destaque, de muita participação do Rames Rodrigues. Confesso que até me surpreendi, porque eu não tenho visto esse Rames Rodrigues. Você assistiu também o jogo? Assisti o jogo, gostei muito do jogo. Não te chamou a atenção? Assim, eu fico pensando, um torcedor do São Paulo que assistiu ontem a Colômbia e o Uruguai falou, opa, se o Rames jogar assim no São Paulo, olha aí, temos um reforço para 2024 ou para o final dessa temporada. No São Paulo, eu não vi essa movimentação. Não estou falando só de técnica. A técnica a gente sabe que ele tem e não perdeu. De movimentação, de chamar o jogo, de liderar uma seleção da Colômbia, que eu não vi há muito tempo. Você viu igual? Vi, foi bem, não só ele foi bem, né? Outros jogadores. Aquela linha de frente da Colômbia é muito interessante. Luiz Dias jogando. Tem Luiz Dias, Arias, Borré e Rames. Timaço, hein? 4 jogadores de muito bom nível, fora outras alternativas que tem no banco de reservas. Porém, assim, o que fez o Néstor Lorenzo, técnico argentino da seleção colombiana? No momento sem a bola, o Rames era o jogador mais avançado. O Borré voltava para recompor na direita. Então ficava uma linha de 3 com o Borré. Na verdade, nem era uma linha de 3, né? Porque o Arias jogou mais atrás. O Arias fez um trio de volantes, virando meia. Ele saía um pouco virando meia com a bola, mas na defesa ele voltava com o Barrios e com o Uribe, formando um trio. E aí, na recomposição, pela direita fechava o Borré, que é centroavante, e pela esquerda fechava o Luiz Dias, deixando o Rames fora do processo de marcação. Ou, se não fora, apenas fazendo aquele combate um pouco menos intenso quando a bola está nos pés dos zagueiros. E aí tinha menos... E com a bola, aí o Borré saía da direita, assumia a condição de centroavante e ele ficava ali por trás e a qualidade dele é muito grande. Ou seja, no São Paulo é difícil reproduzir isso. Tem Caleri, tem Lucas. Essa é uma questão. E aí você soma isso, o ambiente, ele é um grande ídolo da torcida colombiana. Lá ele manda prender e manda soltar. Ele está eternizado no coração do torcedor. Tanto que quando ele sai, ele é aplaudido de pé pela torcida quando ele é substituído. Provavelmente até cansou, né? Porque foi substituído. Sim, muito calor, lá também tem tudo isso. Mas ele é muito querido pela torcida. Então, há uma permissividade maior para um jogador que entrega menos fisicamente. Mas sim, ele foi importante, fez uma boa partida, deu bons passes
E se aproveitou fez o gol, também... Fez fez um o belo gol. gol. Se aproveitou também de uma seleção uruguaia que deu os passos. Eu percebi isso também. Especialmente no segundo tempo, quando ele volta com 3 zagueiros, né, desfazendo a linha de defesa com 4 homens. Nossa, o que tinha de espaço na defesa do Uruguai... Uma seleção uruguaia bem o louco Bielsa, hein? Então eles Professor souberam. Tabárez não dava esse espaço não, hein? É que a Colômbia não finalizou tão bem algumas jogadas em que ela teve oportunidade de fazer, no segundo tempo especialmente, uma quantidade de gols que lhe garantiria uma vitória mais tranquila. Não aproveitou as chances, acho que um pouco também em função de gramado que atrapalhou, né, do goleiro, que foi muito bem, o Santiago Melli. Aquela bola que você citou do Arias, eu acho que chega até um toquinho do Melli, quando o Arias dá a cavadinha, ele resvala na bola, ela sobe um pouquinho. Ia ser um golaço do Arias, hein? Mas assim, eu acho que, de qualquer forma, foi uma atuação para o torcedor de São Paulo que viu o Rames, de olhar, opa, esse cara pode entregar mais no São Paulo. Eu achei isso. Deixa otimista mesmo. Mas até acho legal um aspecto que você tocou, da questão do Bielsa, do time ficar espaçado. E é um pouco do que a gente está vendo que viu ontem da equipe do Diniz. Então, assim, você está falando de técnicos com estilos bem autorais, isso mostra o quanto que você precisa do tempo, até para todo mundo assimilar a ideia, sobretudo com seleções, que você tem muito menos data para treinar. Então, não é coincidência que a gente esteja falando hoje de um Brasil que ficou muito espaçado, sobretudo no segundo tempo, e a mesma coisa do Uruguai, sendo que eles são treinados pelo Diniz e pelo Bielsa. Então, acho que esse paralelo faz muito sentido. Tem tudo para ser um jogo louco. Tem que estar passando ali. O Uruguai também, quando chegava levando perigo à defesa da Colômbia. Sim, porque tem jogadores de muita qualidade. Mas dava um espaço, a Colômbia podia ter feito 2, 3 gols. Foi um jogo que a gente normalmente fala assim, ataque contra defesa. Ontem foi ataque contra ataque. Os times só atacavam. Ataca pra cá, ataca. E foi ótimo de ver. Pra gente que tá aqui do lado de fora assistindo, foi um divertimento. Rames Rodrigues, Breler, o que você acha? Jogador de bola, joga muito, mas no São Paulo ainda está devendo, a condição física ainda não Parece travado no São Paulo, mas quando ele entra. Ainda não encontrou o seu lugar no São Paulo. Então, ali na Copa do Brasil, o Dorival dá uma segurada pela condição física, ele não é muito utilizado, mas agora ganhando espaço, tentando ganhar confiança, de certa forma ele deve se sentir em dívida com o torcedor do São Paulo pelos pênaltis perdidos, mas vejo que é um jogador com potencial para ajudar muito ainda o São Paulo, principalmente se mantiver a condição física apresentada no jogo contra o Uruguai. O Rames Rodrigues, ele deveria pegar uns vídeos, já que ele quer fazer sucesso no São Paulo, do Silas.